As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate, quarta-feira, 15 de janeiro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 15 de janeiro, dia do compositor. Pois é, muitos compositores entraram até conquista, viu, pastor Dilson? Muitos compositores. Tem um mesmo que eu tenho uma admiração muito grande, Ismael Leite. Gente boa. Meu Deus, canta muito. Né? Canta muito. E compõe também. Compõe. Tem mais de 200 composições maravilhosas. Pois é. Muito bem. Olha, gente, lembrando que você pode também baixar o nosso aplicativo para ouvir a melodia através do app, tá bom? Você vai ouvir a nossa rádio sem chiado, sem interferência, em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Coloque aí a melodia no seu bolso, é só aí na sua loja de aplicativos, colocar a Melodia Conquista e baixar o nosso aplicativo. Muito bem. Na manhã desta quarta-feira, estamos recebendo de volta aqui em nosso debate o pastor Gilvan de Oliveira, Segunda Igreja Batista, que já faz um tempinho que ele não aparece por aqui. Pastor Gilvan, bem-vindo de volta. Obrigado, Deus. Bom dia aos ouvintes, bom dia ao pastor Jair, pastor Edmilson, é bom vê-los aqui. E realmente, Gilberto, eu tive que ficar fora, né? Mas graças a Deus eu operei, agradecer quem orou por mim e eu estou de volta. Batalha não foi fácil não, mas não. De volta, graças a Deus. Conosco também o pastor Edilson Pereira, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Gelailson, Pai do Senhor, para os nossos pastores aqui que estão conosco nessa mesa. Eu estou muito feliz, porque eu sei que, na verdade, a bagagem desses pastores que tem aqui, eu posso ficar hoje bem caladinho, só ouvindo para receber. Muito bem, Deus abençoe. E conosco também o pastor Jair Alves. Bom dia, pastor Jair. Bom dia, Gilaelson, pastor Gilvan, pastor Edilson. E estamos aqui, mas primeira vez do ano, né? É, o primeiro, seu primeiro debate do ano. O ano passado foi o... E espero que tenhamos um bom debate aqui para enriquecer a nós mesmos, enriquecer os nossos ouvintes, e para eles vai o meu abraço, que Deus abençoe cada um, e um feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo aí. Muito bem, então vamos iniciar o debate orando. Hoje eu vou pedir ao pastor Edilson que apresente esse momento ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no precioso nome do Teu amado Filho Jesus, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos faculta. Ó Senhor, ajuda-nos nesse momento, porque existem muitas vidas, Senhor, que precisam receber da parte do Senhor a orientação devida da Tua palavra, a direção que o Teu Espírito nos conduz, para que, na verdade, possamos, Senhor, ó Deus, sair dessa reunião, sair desse debate, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Amém. Tu sabe o alvo que temos nessa manhã. Deus, nós amamos os adolescentes da igreja, também das vidas que estão neste mundo, que precisam ser tanto aqueles alcançados como aqueles que já foram alcançados e que precisam viver a plenitude do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Amém. nome de Jesus, pela fé, agradecemos. Amém. Vamos ao caso comum, aspas. Sou líder de adolescentes e inevitavelmente tenho pensado em como levá-los para mais perto de Deus em mais um ano. Como transformar adolescentes e jovens em discípulos de Jesus? Fecha aspas, é o questionamento de um líder de adolescente aqui que está preocupado em levar esses meninos para o Senhor. Mas o tema de hoje é este: como encarar uma geração que quer Jesus, só que do jeito deles? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Essa ideia de querer um Deus do seu jeito não é uma ideia nova, né, da humanidade, né, pastor Gilvan? Mas a gente está num tempo muito mudado também, um tempo muito difícil também. E aí, pastor, quando a plateia quer um Deus do seu jeito, É um grande problema, né? A gente quer agradar a Deus igual Caim, do jeito nosso. E aí não agrada, não.
Né? E tem que ser do jeito de Abel, que é o jeito de Deus. E esse é desde o início da humanidade, você falou. Pode ter se acentuado agora, né? Porque nós temos vivido uma época que as pessoas têm pensado em valorizar o que querem, aquilo que gosta. O mundo está sendo voltado para isso. Faça aquilo que lhe dá alegria, aquilo que faz você feliz, né? Essa é a filosofia do mundo. E isso tem piorado, tem se agravado na nossa geração. Mas desde o início, esse é o grande problema do homem. Entender que ele pode agradar a Deus da maneira dele e não da maneira que Deus estabelece para agradecer. Eu sempre conto um exemplo lá na igreja, o seguinte: eu gosto de café amargo, então eu bebo café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Meu café é amargo e forte. Então eu vou visitar uma irmã, ela me recebe na maior alegria. Ela recebe na alegria: ô pastor, se eu vier aqui em casa, e eu sei que ela está sendo sincera, que ela está sendo alegre, que ela está realmente expressando aquilo de ter recebido a visita do pastor. Ela vai lá na cozinha, faz um café, bota açúcar e traz para mim. Ela me agradou? Não. Apesar de toda a sinceridade dela, de toda a boa vontade, ela fez um café do gosto dela, não fez do meu gosto. Então não agradou. E assim é com Deus. Não consegue agradar a Deus quando a gente quer viver do nosso jeito e fazer da nossa maneira. Mas infelizmente, desde que o mundo é mundo, as pessoas vivem isso. E eu creio, Gilaelso, e colegas aqui, que isso tem se acentuado nas últimas gerações, quando se tem valorizado o que você quer, o que você gosta, viva da maneira que você acha que está certo, né? E aí está dando esse tipo de liberdade, aí o homem se afasta cada vez mais de Deus. Não tem que ser do nosso jeito, tem que ser do jeito dele. Tá certo? Então é isso que eu entendo que é o grande problema, que é desde o início. Muito bem, mas aí você tem que dar também uma resposta, né, pastor Edilson? Porque assim, as pessoas elas vão dando condições para Deus, né? E você vai percebendo isso na forma como as pessoas se postam diante da mensagem, diante do seu culto, e porque assim elas aceitam Deus dessa forma. E aí, pastor Edilson? Eu concordo com o pastor Gilvan de que esse assunto não é um assunto novo, não é? Não é uma questão que se encara somente nos dias odiernos. Nós entendemos que sempre houve, e sempre em escala grande, número de pessoas, não só da classe que nós vamos tratar aqui como de adolescentes, mas todas as classes do ser humano, existe realmente um propósito. Podemos dizer que isso é fácil de se explicar devido ao número de denominações, devido às formas diversas. É uma só Bíblia, um só Espírito, um só Deus, mas existem tantas formas que têm sido criadas, contrariando, assim, afrontando diretamente o que ensina a palavra de Deus. Então isso tem acontecido. Eu concordo com o pastor Gilvan de que as pessoas realmente não querem encarar Deus como a Bíblia realmente nos ensina, como realmente Deus tem se revelado. Aí o senhor disse, o Gilaelso disse aqui, que como a gente encarar essa situação. Eu confesso que trabalhei com adolescentes, falar da minha própria experiência, e tentei de diversas formas para ver o que eu podia fazer por eles. Qual era a melhor forma de atraí-los, de fazer com que eles realmente pudessem ver da igreja, de estar na presença de Deus, como uma coisa boa, uma coisa que pudesse agradá-los. E eu confesso, a única coisa que eu vi que fez esses adolescentes realmente viver o melhor tempo comigo foi quando os levei a ter experiência com Deus. Teve um momento, tivemos cultos onde a presença de Deus foi tão real, e depois disso eles ficaram cobrando: pastor, nós queremos isso, nós queremos realmente assim, não só conhecer um Deus que uma experiência teórica, mas queremos na prática. E é isso que eu vi realmente. E eu penso que a gente está falhando, pastores, porque muitas vezes a gente já constatou isso. Por exemplo, faz um culto onde a criança não é alcançada. Me lembro de um pastor que ele disse certa vez: se uma criança entender a minha mensagem, eu me dou por satisfeito. Porque se uma criança entendeu, qualquer outro ser humano vai entender. Mesmo que eu vou falar para uma mente infantil, mas eu alcancei. Então, eu penso que a gente tem que se preocupar com essa realidade, não é? O culto tem que ser, na verdade, voltado para todas as faixas etárias. Hoje, inclusive, a gente está vendo que as igrejas estão fazendo até um modelo dos mormons
não é um tempo só, faz diversas trabalhando, e eu vejo isso, eu me preocupo. Eu tive um encontro com o missionário Itamar Fernandes. Ele disse: o verdadeiro culto tem que ter criança, tem que ter adolescente, tem que ter jovem, tem que ter idoso, idosa, tem que ter pessoas de todas as idades. Um culto somente de jovens não deve ser carregado como um culto de jovem, não, como um culto verdadeiro. Se um culto de jovem, um senhor não se sente bem, e assim por diante, ele me encarando, e eu fiquei, confesso, aquilo me chamou a atenção. A gente precisa ter mais preocupação em fazer um culto, levando em conta todas as pessoas que estão no culto. E aí eu tenho certeza que nós vamos ter melhor resultado. Muito bem. Pastor Jair, ele pergunta aqui se é possível que líderes e adolescentes consigam montar uma boa estrutura para seus liderados não falharem, né, e torná-los mais apaixonados por Jesus. Eu tenho assim, alguma dificuldade, porque quando fala de montar estrutura para seguir a Jesus, eu fico muito preocupado com essa coisa da instituição religiosa, o esforço humano tentando alcançar a Deus, né? E tem também dificuldade com essa questão de apaixonado por Jesus, né? Mas, enfim, para fazer os adolescentes, porque assim, a gente aprende que é pelo Espírito Santo, né? Pela pregação da palavra. Agora, pastor Jair, e aí? Girael, demais colegas, veja bem. É um debate interessante esse, falar da questão da juventude, especificamente do adolescente, porque o adolescente de hoje, por mais que a gente perceba que ele tem crise que o adolescente do passado tinha, mas ele é diferente. O acesso à informação é diferente, a forma de se comunicar é diferente. Na minha época de adolescência, a gente nem sonhava em um WhatsApp, por exemplo, em um Facebook, em um Instagram. Hoje eles têm tudo na palma da mão, eles têm acesso a tudo que você puder imaginar. Quando a gente pensa em estrutura, a estrutura por si só, ela não determina compromisso, envolvimento com Deus, relacionamento com Deus. Não. A estrutura pode ser um facilitador, pode ser algo que venha agregar. Um dia eu vi um debate, não sei se foi um debate, alguns questionamentos nessa relação a isso, e a pessoa dizia assim: se você vai para evangelizar um país, um lugar que tem uma cultura, o que é que você faz? Você se acultura, né? Então você precisa mergulhar na cultura daquele lugar que você quer alcançar. Se você quer alcançar um adolescente, às vezes a gente quer que ele se aculture a nossa velhice, digamos assim, né? A nossa idade, a nossa mentalidade, que já temos mais de 50 anos, né? Então, isso não vai bater muito, muito legal. Então, eu preciso conhecer como é que o adolescente de hoje pensa. Ele pensa igual eu pensava quando eu era adolescente? Não. Totalmente diferente. Tem hora que eu fico sabendo de coisa que os poucos cabelos que eu tenho na cabeça fica arrepiado, né? Que eu falo: Jesus, que negócio é esse? Tem um livrinho, A Formação de um Discípulo, Gilvan, acho que conhece, não sei se você conhece. Não. A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. Ele começa a relatar a experiência dele em um local onde era um lugar barra pesada lá dos Estados Unidos, um lugar difícil. E ele começa a evangelizar e o povo, os jovens adolescentes começam a se converter assim aos montes lá. Só que depois de algum tempo ele começa a perceber que eles se converteram, mas não mudaram de vida. Ou fizeram uma decisão, mas não mudaram, tiveram experiência. E aí onde entra, em lugar de estrutura, discipulado. Então, olhar o que Jesus fez quando ele veio. O que Jesus fez pode se aplicar em qualquer lugar. É conviver, se relacionar, se mostrar como ele é, e mostrar como é que as coisas acontecem.
Porque às vezes a gente prepara, quando fala discipulado, a gente prepara material, a gente prepara estudo bíblico, e às vezes a gente prepara uma estrutura que acolha a pessoa, adolescente, tudo isso é importante. Mas a essência não é nada disso. A essência é vida na vida, é relacionamentos saudáveis, é vida autêntica diante dos adolescentes. Mostrar para ele as suas experiências, para que ele tenha as experiências dele com Deus, para que ele possa vivenciar isso. Então, a estrutura não é o suficiente, vigilância, mas se você consegue fazer eles vivenciarem um discipulado de relacionamento e eles discipularem uns aos outros, isso é transformador, vai gerar comprometimento, e foi isso que o Kate Phillips fez com aquele e mudou aquilo, porque ele percebeu que só o discipulado poderia tirar de dentro do ser humano aquela essência negativa e passar a frutificar coisas da essência divina na vida dele. Porque às vezes oração, jejum, tudo isso é fundamental, mas esse relacionamento de vida na vida, de compartilhamento das experiências com Deus, do que Deus espera de nós, isso é determinante. Eu era recém-convertido e eu cheguei para um pastor jovem também, na época, e isso marcou a minha vida. E eu perguntei assim, como é que um jovem consegue se manter fiel diante de tantas pressões que a sociedade derrama sobre ele, um adolescente? Os nossos adolescentes, a gente não tem ideia, eles são muito pressionados. Às vezes a gente joga pedra neles, mas a gente não tem noção de quanto eles são assediados e pressionados para um comportamento totalmente fora. E ele disse para mim assim, isso ficou gravado: se Jesus não for melhor do que qualquer outra coisa, esse Jesus não serve para mim. Mas como eu sei que Jesus é melhor do que qualquer coisa, eu preciso vivenciar isso na minha vida e mostrar para quem estiver perto de mim que é isso. Okay. Então a estrutura ela pode ser um instrumento, mas não faz... Determinante. Mas não nesse ponto, nesse viés aqui de que é a estrutura que quem vai segurar, né, ou montar uma estrutura que segure os adolescentes no evangelho, porque isso não é... Se Jesus não atraí-los, se a gente não fazer com que eles sejam atraídos por Jesus, nada segura. Muito bem. Bom, aí, pastor Gilvan, nós temos também a questão de que muitas igrejas, elas têm dito que estão se adaptando à nova geração. E aí também tem o caminho das inovações, né, para tentar segurar essa nova geração com atrativos, com um culto feito, com uma estrutura feita para a chamada geração Z, né, que é essa mais nova geração. Eu queria que o senhor falasse o equilíbrio disso, os pontos, os prós, os contras, como é que a gente pode se situar diante das Escrituras? Bom, primeiro eu quero agradecer Jair para falar que a gente tem 50 só, né? Bom. A partir, né? A partir daí, né? Aí. Então tá bom. Ô Gilaelson, antes de continuar, deixa eu falar, não questionar não, mas só fazer um comentário sobre o que o pastor Edilson falou. Discordando do pastor que você citou, né? Você citou um pastor que eu concordo com ele quando ele fala que o culto tem que ser para todas as gerações. Eu concordo 100% com ele nesse aspecto. Você está no culto, você tem todas as gerações. Inclusive, na igreja, eu, alguns domingos, trago as crianças, algumas vezes trago as crianças do culto infantil delas para participar, outras vezes não. Então, né? Mas discordo quando ele fala que um culto só para jovens não é um culto. Discordo quando ele fala que um culto só para... Não é um culto. E aí nós entramos nessa questão. Eu tenho gerações diferentes, ele falou de cultura, eu preciso conhecer essa geração e a linguagem delas. A linguagem é diferente.
Eu saí daqui para ir falar numa aldeia de Caiapós, alguns anos atrás, e cheguei lá, a primeira pergunta que eu fiz para o missionário foi o que é que eles gostam de fazer, como é que eles aprendem. Aí o missionário falou assim, repetindo. Faz por repetição, repete o que você vai falar muitas vezes. Então você vai cantar uma música, repete. Então aqueles índios, eles ficaram 4 horas repetindo uma música. Meu Deus. Né? Eu estava acostumado na igreja no Rio, na Angélica, que se eu repetisse a coisa mais de 2 ou 3 vezes, o pastor está muito repetitivo. Né? Aí fui para uma situação que eu precisava repetir, porque o missionário falou, então eu estava numa cultura diferente, o que Jair falou. E nós entendemos que os jovens vivem em um mundo um pouco diferente do meu mundo. Do mundo dos meus filhos, inclusive. Eu já estou começando a pensar na geração dos meus netos, né? O meu filho, que é palestrante, ele cita numa das palestras dele que ele pegou um álbum de fotografia e o menino dele de 2 anos, isso já tem algum tempo, hoje o menino tem 9, mas ele pegou o menino de 2 anos, aí mostrou a foto, o menino pegou na foto e fez assim com ele, tentando abrir como se tivesse um aplicativo. Aí ele falou, puxa, ele né? Então a geração de 2 anos, ele já queria ampliar a foto com o dedinho, né? Isso, né? Então, na verdade, a gente tem que entender esse mundo diferente, né? Agora, Joelson, eu acho que o pastor Jair colocou muito bem, você também, a estrutura, ela é um fator que pode ajudar. Mas ela não é importante. Eu, quando comecei pensando, quando eu estava vindo para cá para falar nisso, uma das coisas que eu estava pensando para falar para esse líder de adolescente, seja essa pessoa comprometida com Deus. Seja essa pessoa que vai ter essa vida com Deus diária. O pastor falou isso aí, que chamou a turma, botou lá para ter um momento com Deus mesmo. Isso fez diferença na vida deles. Agora você tem que começar pelo líder. Né? E começa na nossa vida como pastor, né? Ele sabe quando você é um pastor que tem vida de oração, sabe quando você é um pastor que lê a Bíblia. A igreja conhece. Não adianta você ficar pregando de púlpito, ora e você mesmo não ora, né? Lê a Bíblia, ele mesmo você não lê, né? Então, não adianta, tem que viver. E o líder do adolescente mais ainda. Então, se ele viver, então só completando. Agora eu vou para a minha pergunta, viu? Falar. Ô Joelson, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos enfrentado é quando a gente quer agradar essa turma e desagradar a Deus. Eu vejo igrejas, a gente vê igrejas, e tem uma pesquisa do Instituto Barna de algumas igrejas dos Estados Unidos, muito interessante, foi divulgada pelo CEPAL já tem alguns anos. Igrejas bem fechadas, aqui na cidade a gente podia até citar exemplo. Bem fechada, bem rígida na doutrina, bem rígida no costume, e tem uma mocidade e adolescente fantástica. E tem igrejas abertas, igrejas mais que fazem esse tipo de culto e tal, e tem uma turma totalmente descomprometida. Isso não leva a turma a ter vida com Deus. O que leva a ter vida com Deus é discipulado. É uma pessoa comprometida a pensar assim, quais os valores que eu preciso transmitir para essa turma. Que se tenha reuniões mais abertas, que se tenha coisas mais alegres, que se tenha as coisas assim, mas isso é uma linha muito fina para você não trazer aqueles costumes mundanos, porque tem que ter mudança de vida. Você falou aí desse rapaz, foi o pastor que citou, o pastor Edilson, daquele que percebeu que não estava, foi Jair, né? Convidou, não tinha mudança de vida. A turma gosta, aí vai, vê a igreja, vê a mesma coisa, mas no fim não tem essência. Então, meu líder de jovem e a turma que está ouvindo aí, precisa você ser essa pessoa que você quer que eles sejam. Começa por aí, dando exemplo. E aí começa um trabalho e chama outros que a coisa vai funcionar e vai se multiplicar. Os jovens que eu tenho na igreja hoje comprometidos com Deus é fruto de alguém comprometido com Deus que trabalhou com eles. É o segredo. Se tem um segredo, é esse o segredo. Não é estrutura, não. Eu tenho até um exemplo para terminar. Quando eu fiz seminário com um rapaz que terminou o curso, Eduardo. Eduardo tinha 2 metros de altura. Sumiu, nunca mais vi Eduardo. Encontrei Eduardo em uma convenção em São Paulo. Falei, Eduardo, como é que está a igreja? Ele falou, rapaz, estou com a igreja com 600 pessoas. A maioria jovem. Falei, qual foi o segredo? Ele falou, rapaz, o que é que eu fiz? Eu peguei a rua do lateral da igreja,
pintei de quadra, fiz uma quadra de basquete, botei 2 tabelas, pedi à prefeitura que eu podia botar basquete lá. Comecei jogando basquete, batia a bola lá, batia e tal. Pronto. Comecei a ter turma, comecei a ter uns timezinhos lá. De repente eu tinha uma igreja de jovens, né? Então, a estrutura que ele montou foi a estrutura para atrair os jovens, mas depois ele fez um trabalho de discipulado, um trabalho e tal. E aí, então a estrutura pode ser isso, pode ser uma estratégia, né? Então, tá certo, Léo? Muito bem. 11h32, nós vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate Melodia desta quarta-feira. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No Mix Mateus, a economia relaxa com você. Aqui tem ofertas para você curtir suas férias sem preocupações, com preços baixos de verdade. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Dia de feira no Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Banana da terra, quilo 3,99. Aipim, quilo 1,99. Batata inglesa, quilo 2,45. Alho a granel, quilo 23,99. Ofertas válidas quarta, 15 de janeiro. Quarta na feira no Brasil Atacarejo, com qualidade e economia de todo dia. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. A Cortina e Cia quer que você comece o ano com o pé direito. De 15 a 25 de janeiro, você vai colocar tudo em ordem na sua casa, pagando pouco. Edredons a partir de R$ 79,90. Isso mesmo que você escutou. Edredons por apenas R$ 79,90. Mantas casal R$ 29,90. Pisos para banheiro R$ 14,90. E mais, bases e colchões com até 50% de desconto. Corra e aproveite a nossa liquidação de ano novo. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @Cortina e Cia VDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui seu dinheiro vale muito mais. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Estamos apresentando Debate Melodia. Estamos de volta às 11h36. Nós estamos aqui hoje discutindo esse tema, como encarar uma geração que quer Jesus, só que do jeito deles. Esse do jeito deles pode ser no sentido pejorativo, viu, gente? E pode ser também no sentido da linguagem abordada. Né? Isso. A linguagem para o adolescente. Assim, na minha experiência, eu tenho visto alguns adolescentes vivendo de fato Cristo nas suas vidas, né? Eu tenho visto.
E tenho visto também muitos adolescentes precisando viver Cristo, né? Agora, pastor Edilson, só um dado aqui para a gente dizer que essa geração tem sim as suas peculiaridades e precisa também dessa linguagem própria. Por exemplo, para vocês terem ideia, no Brasil hoje nós temos aí mais de 60 plataformas hoje de streaming que vendem conteúdos pagos, né? Entretenimento, né? Para vocês terem ideia, em 2023, são dados oficiais, 42% dos lares estavam com algum serviço de streaming pagos, né? Pagando serviço de entretenimento. É claro que é mais, porque, né, tem as outras formas de adquirir serviços de streaming, né? Não convencionais. Mas, sem enfim, pagar. São dados oficiais, a gente tem que Isso é muito ético, né, na expressão. Oficiais. Então, assim, é uma geração conectada, é uma geração de entretenimento, é uma geração que gosta das coisas muito rápidas, é uma geração que está atento muito à tecnologia. Vamos falar de Jesus dentro desse contexto, pastor Edilson. É preciso também pensar nisso, né? Verdade. Eu me permita também fazer um comentário do que eu disseram que o pastor Gilvan fez comentário, não quero discordar, eu concordo também com da forma como ele colocou. Quando eu disse que um culto de jovem não é um culto, o pastor dizia e eu entendi. Por exemplo, ele mostrou de forma pessoal, eu fui num culto, numa quinta-feira, e a igreja estava super lotada, tão lotada, isso era em Feira de Santana, e de maneira que eu tive dificuldade de entrar no culto. E assim, muita manifestação do poder de Deus e tal. E foi aí que ele abordou. Você observou? Tinha criança? Eu falei, tinha adolescente? Tinha jovem? Tinha. Aí ele falou que, o senhor pode observar, tem igrejas que o culto mais frequentado, muitas vezes, é um culto de jovens, mas só por jovens. Uhum. E na nossa igreja, nós já vivemos assim um momento em que nós tivemos o pastor Valmar Alcântara, em que ele assumiu a mocidade. E ele disse, quando assumiu, vocês estão me comprando porque não me conhecem. Se me conhecessem, não me comprariam para serem de vocês. E ele fez um propósito com Deus que ele queria mesmo comprovação da presença de Deus em todos os cultos. Esse culto passou a ser o principal da igreja. Mas não era devido às manifestações do poder de Deus, o ensino e coisas que aconteciam no culto. A igreja começou sendo levada todo mundo queria participar do culto, porque via os jovens chegar em casa com a manifestação de alegria, motivação. Então, eu entendi, primeiro foi esse o meu propósito quando eu coloquei, que eu entendi o que o pastor disse, e eu quero agora reiterar, o que eu quero realmente assim afirmar, que inclusive, parece que nós temos tido assim não tem uma preocupação com a verdade vital para o evangelho. Por exemplo, a gente vê religiões assim no mundo como o islamismo, por exemplo. Qual é a grande ênfase do islamismo? É com os filhos. Eles querem gerar filhos dentro de casa, o máximo que eles puderem, com várias mulheres. Por quê? Porque eles podem fazer... todos nós somos conscientes que eu posso fazer o que eu quiser com a árvore quando ela está no começo dela. Mas depois que ela toma forma, aí é difícil para trabalhar. Assim também eu quero afirmar aqui que nós, inclusive o pastor Gilvan disse isso também, nós temos que usar os melhores instrumentos da igreja para as classes de formação. Criança, adolescente e jovem. Um pastor, uma liderança que, na verdade, foca realmente nessas áreas como tendo coisa fundamental. Eu vi, por exemplo, inclusive que estava comentando aqui em off com o Gilaelso, Alexandre Garcia, ele disse que agora, por exemplo, o Brasil teve 3.100.000 jovens fazendo, na maioria deles jovens, fazendo o Enem. Só 12 tiveram nota máxima. E um só foi de escola pública. Aí o Alexandre Garcia disse assim, o nosso futuro está comprometido. Então, quer dizer, mostrando aquilo que eu estou falando. Se nós não nos preocuparmos com essa geração, com criança, adolescente e jovem, nós estaremos comprometendo todo o desenvolvimento do trabalho. Então, inclusive, eu tenho visitado diversas denominações e me preocupo quando eu vejo somente pessoas assim de uma certa idade no culto. Nós tínhamos, na época... Você queria cortar, pastor? O que aconteceu na Europa. Sim. Na Europa, você vai lá, só tem idosos nas igrejas. E verdade. Aí o evangelho tem
morrido, Verdade. fechado a igreja. É por isso exatamente o que o pastor está falando. Exatamente. Inclusive, ratificando o que o pastor João falou, o nosso pastor José Wellington esteve na Suécia, e aí os cultos eram bem pouco frequentados. Aí o pastor perguntou o porquê daquela pouca frequência. Aí eles disseram, no Brasil vocês frequentam muito o culto porque vocês são pobres, vocês não têm lazer, vocês não têm... Olha que absurdo, né? Então, como se a vida, quando o evangelho apenas fosse algo da nosso comportamento e não fundamental. E aí, então, é preocupante. Então, eu lhe digo, e digo a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nós temos que ter uma maior preocupação com esse povo que estão em formação. A gente sabe que um adolescente, inclusive quando eu conversava com ele de forma pessoal, eles mostravam que não tinha uma definição. Só para os irmãos terem ideia, numa escola dominical de adolescentes, eu tinha mais ou menos presentes 50 adolescentes. 22 deles, depois dessa reunião que eu tive, eles tomaram a decisão por Jesus. Quando eu disse quem é que tinha certeza de uma salvação, alguma coisa, eles disseram que nunca tinha pensado nisso. Que estavam na igreja apenas achando assim, que por estar na igreja, mas que essa questão de compromisso, questão de ter certeza, que eles queriam ter isso. Então, eu conclamo mesmo ao povo de Deus, de Vitória da Conquista, que dê uma atenção especial. Realmente, inclusive o que o pastor Jair falou aqui, realmente temos que levar em conta, a gente tem que realmente nos aculturarmos com relação a essa geração. Eles estão sendo assim bombardeados, estão sendo mesmo a ênfase realmente para eles, isso está levando muitos jovens ao delírio com a tecnologia, mas nós cremos que o Evangelho tem recursos para satisfazer qualquer ser humano, para suplantar, não é? E basta a gente realmente buscar, conforme o Espírito de Deus nos inspira o coração, a gente vai ver uma realidade diferente do que estamos vivendo. Pois é, pastor Jair, eu queria contemplar essa questão do evangelho do seu jeito, no sentido de que da linguagem, né? Feita para essa geração que vê o mundo de forma diferente, que acessa o mundo de forma diferente, e acho que é muito bem aquilo sobre a linguagem do amor, né? Existem formas de você falar como homem, é só um paralelo para dizer que existem formas de falar e formas de mostrar para uma idade, para uma cabeça, para um tempo específico, né? Pois é, essa pergunta, quando fala assim do seu jeito, como você, ela pode caminhar para várias direções, né? É um jeito errado? É um jeito pecaminoso? É um jeito egoísta? É um jeito hedonista? Que jeito é esse? Né? Ou a forma dele se manifestar? Só um adendo. É interessante, quando a gente vai falar com um bebê, por exemplo, a gente não conversa com um bebê como a gente conversa com um adulto, né? Uhum. A gente faz todas aquelas... aquela gracinha, aquela, né? E é importante para a criança isso. Até na formação emocional dela, os pais falarem com ela com aquele linguajar de bebê, né? O adolescente, ele precisa ser acolhido, porque a gente percebe que tem igrejas que elas estão prontas para o século XIX, entendeu? Elas estão prontas, no século XIX começar, a gente já está no século XXI. Então, não significa que a gente vai perder a essência do Evangelho. Não, isso aí é inegociável. Jesus nunca negociou a essência do Evangelho. E Jesus, ele é o padrão para as nossas vidas. A gente olha como é que Jesus lidou com a sua turma, o seu grupo. Teve momentos que Jesus foi duro? Teve. Teve um momento que o discurso de Jesus foi tão pesado, tão confrontador, digamos assim, apesar de Jesus acolher, né? Jesus, ele era acolhedor e confrontador ao mesmo tempo. Que muitos saíram, um canto outro para o outro, um canto outro para o outro, e Jesus chegou por isso, vocês também querem não? Aí a clássica fala de Pedro: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, os discípulos, quando Jesus foi crucificado,
esparramaram, Jesus foi atrás. Jesus teve um diálogo com Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Vamos conversar aqui. Então, o adolescente precisa de alguém que chegue perto dele, que pode ser até um outro adolescente, com talvez uma experiência um pouco melhor, mais aprofundada, ou não. Eu me lembro que o pastor Josué Campanhã, ele é líder, foi líder de juventude, é líder de discipulado, ele tem um projeto de discipulado, um visionário fantástico, né? Ele entende que o discipulado, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, né? A salvação da geração, né? É um processo bem articulado. Um dia eu fiquei ouvi de uma igreja que estava crescendo bastante e com muitos jovens lá, e aquele negócio assim, se acha bonito e você, entre aspas, você fala assim, poxa, eu preciso de um negócio desse aqui na igreja que eu estou, porque isso aqui é bonito. Qual é a chave que eles descobriram? Discipulado. A resposta que me fala assim, ó, existe um discipulado assim profundo com cada jovem lá, cada adolescente, estão sendo discipulados. E você percebia aquela vontade de estar ali, de estar. E não é porque tem um atrativo, tem o Batman atrás do Superman, não. Tem essência, vida. E é uma ilusão, e às vezes a gente se engana, e a gente às vezes é taxativo, dizer assim, adolescente não quer nada com Deus. Não. É errado. Querem muito. Querem muito, é porque a gente não está apresentando da forma correta, da forma que eles consigam entender. E outra coisa, os adolescentes, eles são críticos. Então, se você apresenta um Jesus que ele não vê em você, ele não quer. Então, a gente precisa repensar algumas coisas na nossa vida, porque a nossa vida, ela é uma construção constante. Nós não somos perfeitos. E eu acho que não seremos perfeitos. É uma ilusão alguém se achar perfeito. Não, nós não somos perfeitos. Mas a gente precisa, na medida do possível, buscar. Hoje, eu preciso ser melhor do que ontem. Mas se amanhã eu for pior, depois de amanhã eu preciso melhorar. É esse o processo. E eles precisam entender primeiro que nós não somos os supermans, né? Quem está liderando não é o Superman, mas que ama o Senhor de verdade, apesar das limitações. E eles precisam entender e você poder mostrar para eles as suas fragilidades. E às vezes a gente tem dificuldade disso, de dizer assim, olha, eu sou frágil igual você, eu tenho essas fraquezas. E aí ele se identifica e ele fala assim, não, então eu dou conta de seguir. Então, eu acho que é isso. O adolescente, ele quer Jesus, ele quer compromisso, mas ele precisa ser apresentado da forma correta. Então, o Evangelho, a maneira de apresentar pode sofrer as mudanças, mas o que é apresentado, na sua essência, não pode mudar. É os valores. Muito bem. Agora, pastor Gilvan, a preocupação de quem tem filhos adolescentes e que está na igreja é justamente essa de, e aí, meu filho vai ficar na igreja? E até porque saiu outro dia uma pesquisa, foi até nos Estados Unidos, que 50% dos filhos de pais cristãos não ficam na igreja, né? Nós demos até essa notícia aqui. Essa preocupação que muitas vezes inquieta o coração dos pais, o medo de seus filhos não ficarem na igreja. O Gilberto, deixa eu primeiro concordar com meus colegas aqui, pastor Edilson. Uma das coisas que o irmão citou, e está aí entre o que o Gilberto está falando, o irmão está falando de educar, né? Falou da igreja, de ter, mas basicamente é o lar. Você sabe dessa pesquisa sua, 50%, mas para a triste realidade, quando sobe para filho de pastor, o índice aumenta. Filho de pastor fora da igreja. Que mudou de um tempo para cá. Mas a realidade era que 40 anos atrás, a maioria dos filhos pastores não ficavam. Era incrível.
E é por causa daquilo que você falou, Jair. Eu, na igreja, eu falo uma coisa, mas eu vivo outra coisa. Então, não existia integridade, né? Eu falo, mas em casa não tratava a esposa como devia tratar, não trato os filhos e tal. Então, essa dicotomia de vida, né? Eu sempre briguei aqui muitas vezes num debate, falava sempre que um dos grandes problemas é as pessoas faziam a dicotomia, vida cristã e vida secular não existe. A gente só tem uma vida, a vida cristã, a vida que Jesus nos deu. Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu sou um cristão. Isso pode estar dizer, eu sou um seguidor de Jesus, sou um discípulo de Jesus, e isso é que eu sou. Não importa o que eu esteja fazendo. É aquilo que a gente brinca. Você pode estar disfarçado de médico, de advogado, de pedreiro, de motorista, mas é um disfarce. Você é mesmo um cristão. Então tem que... E o adolescente já observa isso demais. Você sabe disso, né? A gente sabe. O adolescente é crítico, ele vê, ele percebe. Por isso que eu comecei aquela segunda parte falando assim, olha, quer ser um líder jovem? Seja um crente, seja um discípulo de Jesus. Eles vão ver se você é um discípulo. Isso vai fazer a maior influência. Agora, o outro problema é que os pais delegavam para ensino, às vezes para a escola, às vezes para a igreja, enquanto eles entendem que a responsabilidade de educação é deles, é dentro de casa. Por isso você citou o islamismo, e o Islã tem esse compromisso. A criança vai para a escola, mas ela é avisada. Lá na escola é assim. Eu não multiplico agora, Jair. E aí eu tenho a pergunta anterior de Joelson fez para você. E aí, uma das palestras que eu fiquei, o Marcos, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele é um especialista em internet, Instagram, essas mídias e tudo tal, ele trabalha só com isso. Ele falou assim, pastor, você quer atingir adolescentes pelo Instagram? Chama a turma de adolescente seu e bota para fazer a coisa. Não vai usar a sua linguagem, não, que não vai atingir. Chama um adolescente comprometido, trabalha com eles e bota eles para usar a mídia, porque eles sabem muito mais. Muito. Eu citei meu netinho aqui, mas ele sabe mexer nisso aqui de uma maneira que eu não sei, né? Aí é um outro cuidado. Eu tenho uma neta de 9 anos e ela chegou para a minha mãe, todas as minhas coleguinhas têm um celular. Falei, bom, mas você não é todas as suas coleguinhas. Você não é todo mundo. Você não vai ter celular agora. Ah, mas não, você não vai ter. Mas as crianças de 9 anos já têm um celular. Com um leque de opções, e a igreja precisa estar presente nisso aí, né? Só um parênteses. Eu não sei como é que essas crianças vão se comportar com a nova lei agora de proibição do celular na escola. Eu achei ótimo, excelente. Muito boa lei. Mas é difícil. Mas vai ser complicado, acho que os professores vão se ver doidos lá. Querem aí, não. Vai ter crise de abstinência. Meu filho tem um celular porque eu posso acompanhá-lo na escola. E precisa, não entregou na escola, a escola não é responsável, né? Mas não é um negócio complicado. E aí tem um acesso, olha, eu fiquei surpreso quando um pai chegou para mim, pai de uma criança de 8 anos, e me falou que o filho dele estava viciado em pornografia do celular. Falei, mas não posso entender como. Aí ele pegou o celular, de repente eu descobri ele vendo o celular. Falei, mas e por que você deu o celular para ele? Ah, mas ele que ficou falando que queria um celular, que era presente de aniversário, eu dei. E aí, quer dizer, o pai deu uma ferramenta que não bloqueou, que não fez nada, e aí criou. Então, a linguagem que você falou que existe, 40 e tantas, quantas mídias falou que existe, Instagram e tal e tal. Mais de 60. Mais de 60. A igreja precisa estar presente nessa aí. Streams pagos, né? Streams pagos. A igreja precisa estar presente. Isso é uma das coisas que o Marcos falou. E para estar presente, pega gente que conhece essa linguagem. Não adianta eu, que estou com 67. É difícil a gente encarar essa situação. Eu fui ter o primeiro computador, quer dizer, conhecer computador em 92, mas com muita dificuldade. Para mim, até hoje tenho em algumas áreas, né? Mas meus filhos não, meus netos nem vai falar. Então eu tenho que ter alguém que conheça essa linguagem deles. Aí, Gilés, esse do jeito deles talvez se aplique aí. Você se colocou bem, pode ser negativo, pejorativo, mas pode ser positivo também. Então qual é o jeito deles? Se não tiver coisa errada nesse jeito deles, se esse jeito deles é o jeito que eles entendem que Jesus vai viver na vida deles, então não há problema. Aí vamos usar essas mídias, usar todas as coisas e usa alguém que vai falar a linguagem deles, porque senão não vai atingi-los, né? E aí a gente pode caminhar com líderes que sejam bem comprometidos, e aí é que eu acho que o pastor tem que acompanhar. Acompanha isso, bota vida na vida deles para que eles possam transmitir. E foi assim que Jesus fez. E Paulo falou, aquilo que você de mim aprendesses, né? Isso. Falou para Timóteo, confia em homens fiéis que sejam idôneos para ensinar outros. Essa regra não muda, não. Agora sim, você percebe, pastor,
pastor Gilvan, também que Jesus usou bastante a linguagem, né, da agricultura, né? Jesus usou a linguagem, onde ele estava, ele usava. Jesus tinha um bom humor fantástico, né? Quando ele usa uma figura falando assim, um cego guiando um cego. Você já pensou o que é isso? É uma figura fantástica de linguagem, né? Verdade. Mostrando assim. E outras figuras que ele usava, porque ele queria atingir. Eu sou fã da parábola do filho pródigo. Porque a palavra do filho pródigo é o seguinte: Jesus estava diante de um público que era os seus discípulos, ele tinha ali os publicanos, né? Os pecadores, publicanos, ele tinha ali os fariseus religiosos ali, né? Ele tinha esses três públicos, e ele tinha aquelas pessoas que apenas estavam ali para ouvi-lo, né? Eles tinham aqueles que tinham interesse em ouvir, estavam ali famintos, né? E aí ele conta uma parábola que ele atinge todo mundo. Ele consegue mexer com todos os seus ouvintes. A linguagem de Jesus é fantástica. Então ele falava para um público para atingir todo mundo. Bem diversificado, né? E aí a gente precisa aprender com ele. Não tem exemplo maior do que ele, não, né? Não adianta chegar para o jovem e citar a Bíblia. Não, viva isso aqui, é a Bíblia que está ensinando. Você tem que viver a Bíblia. Aí ele vai aprender. Gente, um minuto, pastor Adilson, só quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de ter pessoas aqui que realmente têm uma experiência realmente na área ministerial e desejam aqui realmente chamar a atenção do público evangélico e também dos ouvintes, né, para que a importância de a gente não perder os adolescentes, né, de vista. Antes tem uma atenção especial, eles precisam, eles necessitam. E como o pastor Jair disse aqui, ninguém vai dizer assim, jovem não quer nada com Deus, não quer. Se realmente a gente apresentar o verdadeiro Deus, com certeza, Deus não tem nada nesse mundo pode equiparar essa grandeza do nosso Deus e da forma atraente que ele se revelou a nós, não é? Amém. Então, com certeza, quero parabenizar os pastores pelas colocações e que bom nós estamos aqui. Viu? Engraçado que lá na PNL, quando a gente formou o Ministério de Adolescente, eles escolheram o nome do grupo. Eles botaram o nome assim, AC ao cubo. Ninguém entende muito bem o que é isso. Por que C ao cubo? C 3 vezes, então ficou assim, adolescentes comprometidos com Cristo. Foi isso. E foi eles que criaram. Ótimo. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos pastores aqui na mesa, obrigado a você do outro lado pelo carinho, audiência, melodia. Tá vindo o nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofer. O nosso debate fica assim amanhã, quinta-feira, 16 de janeiro, se o Senhor Deus nos permitir. Estaremos de volta para mais um Debate Melodia. A gente é assim, trabalha para chegar ao fim de semana.